Olá, gente. Nessa entrevista iremos ver depoimentos dos gays com Bolsonaro. Eu trouxe para vocês esse corte com depoimentos muito interessantes que eles dão na entrevista com Leda Nagli. Então vamos para o vídeo para vocês conhecerem um pouco deles. Como que começa o Gays com Bolsonaro? Eu sempre gostei muito de política internacional, de saber como que as coisas acontecem no mundo. Sempre fui muito curioso disso, tanto que desde criança, você levava os livros no programa, levava os autores, eu já ia atrás dos livros e tal. Sempre fui muito curioso nessa questão. E em 2016, quando Trump decide sair candidato a presidente dos Estados Unidos, eu comecei a acompanhar bem de perto e via os grupos que eram responsáveis por fazer a campanha ou por apoiar o Trump naquela eleição. E um dos grupos que foi mais importante assim, também, que se envolveu na eleição do Trump, era um grupo chamado Gays for Trump. O Gays for Trump era um grupo de gays que não eram de esquerda, que defendiam ideais de propriedade, liberdades individuais principalmente, você poder ter a sua legítima defesa, você poder usar a sua arma para defender a sua vida contra qualquer tipo de agressão. E eu fiquei próximo dessa galera do Gays for Trump, o Peter Boykin, que é o líder deles, do Gays for Trump, na época, E aí eu comecei a ver esses tipos de movimento se envolvendo com a eleição. E eu pensei, poxa, por que não isso no Brasil, Eu sempre desejei um Brasil com um espírito patriótico, assim como o norte-americano. Sempre pensei nessa ideia, um Brasil que tem amor à sua bandeira, a nossa bandeira aqui, que tem amor os nossos empresários que dão a vida, que trabalham, que lutam. Então, tanto que na pandemia, o nosso agro segurou a pandemia, tá aí hoje o Brasil voando nessas questões econômicas. É verdade. E aí, nessa questão, eu guardei aquela informação porque a gente estava em 2016, Em 2016 não tinha Bolsonaro ainda, o Bolsonaro era só deputado, mas vinha falando contra o politicamente correto na televisão, super pop, aqueles programas do CQC. Então era muito, eu guardei aquela ideia. Quando em 2018 o Jair decide sair candidato, eu pensei, eu acho que agora é a oportunidade de colocar essa ideia, porque nos Estados Unidos ele já tem essa ideia de que nem todo gay é de esquerda. No Brasil não, Sim. No Brasil a gente só tinha aquela ideia de que todo gay ou é PSOL, militante, aquela coisa de diretório universitário, aquela coisa toda. E aí, por incrível que pareça, e superando até as minhas próprias expectativas, a direita entendeu e abraçou o movimento Gays com Bolsonaro. Tanto é que deu certo que hoje a gente está aqui, fazendo essa live com você. Então, e como é que o Márcio entra na história? 2018. Foi 2018, em fevereiro, que começou o movimento. Isso. Com essa raiz aí que o Dom contextualizou. Como é que os gays interpretam vocês? Eles apoiam? Porque as pessoas são muito radicais, Quando a pessoa ela se propõe a conversar, a ouvir, sem aquela coisa assim de dedo na cara, de apontar nada, a gente consegue conversar, A gente não só tem amigo bolsonarista. A gente tem alguns amigos, que não são bolsonaristas, mas que a gente consegue trocar uma ideia, falar de um ponto econômico, a gente consegue expor da vida, o que a gente defende, os nossos valores e tal. Quando é gay militante, aí não tem como, Primeiro que parte deles, o tipo de agressão, O Gays com Bolsonaro está aí acompanhando o mandato do presidente há 4 anos e todas as agressões, todos os ataques e ameaças de morte, inclusive, que a gente já recebeu, vêm de gays de esquerda. Vem de gay militante mesmo, de negócio de defender essas moralidades que eles defendem, Então, todos os ataques que a gente recebe é sempre da esquerda. Tem pessoas que a gente consegue conversar, tem deles que perguntam, realmente, tem a coerência de perguntar, Dom, me explica o que é isso. Me explica por que você defende isso. Aí, ok, eu tiro meu pezinho do acelerador, vou explicar, Até porque a pessoa está com dúvida, Só que o que é que acontece? Eu me inspiro, a gente se inspirou muito, e hoje a gente segue se inspirando em movimentos nos Estados Unidos, Lá nos Estados Unidos, os gays conservadores, os gays que defendem liberalismo econômico, eles já estão nessa batalha, digamos assim, há alguns anos, há muito tempo, anos 70, 80, 90. A gente está há 4 anos, então não tem como a gente exigir do brasileiro
esse conhecimento todo. Aqui no Brasil, quando a gente bota gay conservador, se você colocar gay conservador aí nas redes sociais, no Twitter, essas coisas, tem o pessoal rindo, o que é, isso não existe, gay bolsonarinho, isso não... Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, até a literatura de movimento LGBT, eles falam do gay conservative, né? Que é o gay que realmente defende a família, um gay que é cristão, um gay que não fica com imoralidade sei lá, de parada gay, ataques religiosos, entendeu? E há 2 anos, Leda, 2020, a gente teve no gabinete da então ministra dos Direitos Humanos, né? Damares Alves. Damares Alves. Isso, e teve alguma repercussão, né? A foto oficial, tal... dos gays com o Bolsonaro, com a ministra dos Direitos Humanos, e alguns comentários, alguns sites assim maliciosos de esquerda chegou a nos comentar que a ministra recebeu supostos gays. Supostos? Supostos. Não basta dizer que, né, se reconhecer e se colocar publicamente como homossexual. Não sei que tipo de comprovação eles querem, mas é isso, tipo... Tem de tudo. Como será que eu provo? Suspeitas de serem gays, né? Como será que Suspeitas-se. Meu Deus do céu. As pessoas dizem coisas absurdas, pensam coisas absurdas e ainda dizem, né? Não só pensam, como dizem. Supostos. A gente às vezes tem que rir um pouco disso, embora seja triste, né? Não tem aquela peça? Seria cômico se não fosse sério? Pois é isso. Sim. Né? Exatamente, é como a Ana Paula Henkel, né, gosta de frisar a identificação dela conosco, é porque ela se viu como atleta brasileira e guerreira, mulher que tem sofrido há anos, né, essa tentativa de cancelamento, de perseguição por ser, né, mulher de direita, conservadora. Então, quando ela passou a ver um grupo, né, entre aspas, minoritário, né, de gays que se identificavam aí como conservadores, como apoiadores do atual governo, ela pensou, nossa, eu sei o que eles passam na pele. Né? Então é daí que vem nossa amizade também com ela. É interessante porque as pessoas são muito raivosas, né, contra o que não é o que elas pensam, né? Então, se você é o contrário do que eu penso, eu não tenho... eu acho que muita gente... É claro que há exceções, há pessoas que prestam atenção no outro, que aceitam o contraditório, que querem conversar sobre isso e tal. Mas são poucas. A maioria reage de uma maneira muito violenta àquilo que ela não pensa, né? Cancelando, bloqueando... Porque o cancelamento nada mais é do que aquele trocar de mal da minha geração quando eu era criança. Né? A gente trocava de mal com os dedinhos. Dá o dedinho. Aí ficava de mal da pessoa, não quero falar com essa pessoa e tal. Aí vai modernizando, mas não passa disso, né? Como a fake news não passa de uma fofoca. Sim. E uma das coisas que muitos jornalistas já fizeram entrevista com a gente, e eles sempre dizem assim, mas... vocês querem destruir, vocês acabam como estão destruindo a história do movimento LGBT. Poxa, a gente não quer destruir nada. Eu sempre falo que a gente quer participar do debate. Né? Há 4 anos, se eu falasse que era independente... vamos supor que o Bolsonaro não apareceu, mas aí eu sou um gay de direita. Eu seria esculachado, entendeu? Eu, pessoalmente, eu fui expulso do teatro. Porque no teatro, na época que eu estava no teatro, era, sei lá, 2017, 2018 em Fortaleza. O Ceará é um estado historicamente comunista, tem lá voto de cabeça, essas coisas tudo. E o pessoal não aceitava que eu fosse votar no Bolsonaro. Todo mundo atacava o Bolsonaro na sala de aula, eu ia falar alguma coisa, o pessoal se cuspia, se babava de raiva. Né? Mas nós não queremos destruir nada. Se você colocar no YouTube da vida e procurar destruição da família, você vai ver ativistas do movimento LGBT falando, nós queremos sim destruir a família. Nós, os gays com Bolsonaro, né, diversos, milhares de gays, de pais de homossexuais no Brasil inteiro, que também são conservadores e concordam com os nossos valores, né, e dividem nossos valores semelhantes, a gente não quer destruir nada. A gente quer fazer parte do debate, mas eles sim querem destruir. Eles que agridem, eles que atacam, eles que ameaçam. São eles que fazem tudo. A gente não, a gente quer fazer parte do debate. No Brasil, anteriormente, antes de Bolsonaro, a gente só via um único espectro político discutindo e fingindo que estavam num debate, né? O Teatro das Tesouras. Hoje não. Hoje a gente quer fazer parte do debate e, graças a Deus, a gente tem conseguido, né?